Bom, todo mundo precisa de um espaço para armazenar os seus dados, instalar o seu sistema operacional e seus jogos. E o armazenamento no computador vem evoluindo muito ao longo dos anos. Por exemplo, hoje em dia é muito comum as pessoas montarem os computadores e não usarem os famosos HDs. Aqui eu tenho um HD tradicional desse mecânico de 3,5 polegadas, que você liga aqui num cabo SATA e conecta lá na placa-mãe e liga o cabo de fonte. E isso aos poucos está sendo substituído pelos SSDs, como esse, um SSD SATA de 2,5 polegadas, tanto para usar no desktop quanto no notebook, que é, ao invés de eu usar disco, motor, ter tudo aquilo lá que eu tenho no HD tradicional, eu tenho aqui memórias do tipo NAND flash, como se fosse um pendrive, um pendrivão, para guardar suas informações. E aí você substitui o seu C2 pontos mecânico aqui por um C2 pontos aqui NAND flash, onde eu vou ter muito mais desempenho. Aqui eu vou ter uma taxa próxima de 150 megabytes por segundo de leitura e gravação. Já com SSD do tipo SATA eu consigo chegar aí próximo dos 500 megabytes por segundo de leitura e gravação, que é uma taxa bem interessante, porém o futuro chegou e hoje em dia nós usamos armazenamentos do tipo M.2, é o slot, você não precisa mais de cabo para conectar na placa-mãe, nem cabo que vem da fonte, você espeta essa plaquinha aqui. Olha aqui como ela é pequenininha, você espeta ela direto lá na sua placa-mãe ou no seu notebook. Tem, só comparando o tamanho aqui com um SSD comum ou com um HD, então você vai ter o seu notebook, o seu PC muito mais simples, sem necessidade de ligar cabo de fonte, cabo de dados, e também bem mais leve, que é bem interessante no caso de notebook, e com desempenho muito maior. Um desempenho aqui na casa dos 3.000 megabytes por segundo, alguns modelos são um pouco mais lentos, outros mais rápidos. Você pode chegar até 7.000 megabytes por segundo de taxa de transferência. E no vídeo de hoje eu quero fazer o quê? Eu quero abrir essa unidade aqui, XPG Gamix S41. Eu quero tirar esse dissipador de calor daqui e conversar um pouco com vocês sobre tecnologia. Falar aqui quais são os chips que compõem, falar um pouquinho sobre os tipos de memória NAND flash, SLC, TLC, MLC, o que é isso? Falar sobre DRAM Cache ou DRAM-less, os SSDs que tem memória RAM e não tem, onde está isso? E mostrar a controladora, mostrar como que ele é por baixo aqui. Quer conhecer um pouquinho mais sobre NVMe M.2? Vem comigo! Bom, vamos lá discutir um pouquinho de tecnologia e descobrir o que tem por dentro aqui, o que compõe um SSD do tipo NVMe. Aqui no exemplo eu vou usar o XPG Gamix S41 de 512 GB, que é um SSD intermediário da XPG, ou seja, ela tem modelos acima desse daqui que podem chegar, por exemplo, a 7.000 megabytes por segundo. Eu estou deixando o vídeo aí em cima nos cards, que é PCI Express 4.0. Esse modelo é PCI Express 3.0 e tem uma taxa de leitura escrita muito boa, 3.500 megabytes por segundo de leitura e 2.400 megabytes por segundo de gravação. Eu tenho um review dele completo com teste de desempenho também aí em cima nos cards, só que com a versão de 256 GB. Você encontra 256, 512 também de 1 TB. E o preço desse SSD é muito bom, com aquela garantia top da XPG de 5 anos. Mas vamos lá. Não faça o que eu vou fazer aqui no vídeo. Eu vou remover esse dissipador de calor que tem aqui em cima. E já aproveitando para falar por que tem um dissipador de calor, que é essa peça de alumínio que vocês estão vendo aqui, que fica por cima, eu não consigo ver os chips, para conseguir refrigerar tanto a controladora quanto os chips de memória para trabalhar na menor temperatura possível. Um simples dissipador de calor como esse pode reduzir a temperatura em até 10 graus, aí dependendo do nível de exigência, de leitura, de gravação que você tem no seu dia a dia, e também, lógico, da temperatura interna do gabinete, do fluxo de ar. Então é sempre bem-vindo o modelo com dissipador. Esse modelo tem um dissipador bem fininho, o que possibilita instalar ele tanto em computador quanto em notebook. É um modelo fininho, na minha opinião, muito bonito. Ele é da linha TUF, né? Aquela linha de placas-mães da ASUS. Então ele tem esse grafismo aqui militar, preto, muito bonito aqui, o dissipador de calor. E eu vou remover para conseguir ter acesso aos chips que estão lá de baixo, para discutir a tecnologia que está aqui por trás. Lembrando que não é tão simples assim remover, e você corre o risco no momento de remover de acabar soltando alguns desses chips aqui. Então eu não recomendo que você tire, sem contar que você pode perder a garantia. Então não remova o dissipador de calor, eu estou removendo do meu para você não perder a garantia do seu. Aqui na parte de baixo tem esse adesivo térmico, que na verdade é o que? Deixa eu mostrar para vocês aqui, eu tenho um que eu uso aqui no canal. É uma espécie de um durex, de uma fita, só que ela é
térmica, uma dupla face, ó. E essa dupla face conduz calor. Então uma espécie de uma pasta térmica adesiva, um thermal pad adesivo. Então é isso que está colado nos chips e colado no alumínio aqui para transferir o calor aqui dos chips para essa peça aí, para o ar, para ter um chip com uma temperatura menor. Lembrando que a temperatura de trabalho aqui dos SSDs é por volta de 70 graus no máximo. Então cada vez mais gelado você trabalhar, melhor para a vida útil do componente, sem contar que não vai fazer o famoso thermal throttling. O que é isso? Quando você chega em temperaturas muito altas, a controladora diminui o desempenho, ou seja, essa taxa de leitura escrita vai diminuir, para que você tenha uma temperatura mais amena de funcionamento. Esse dissipador é interessante aqui, só fazendo um breve comentário, que se a sua placa-mãe já tem dissipador, é possível instalar o dissipador da placa-mãe por cima, deixando mais frio ainda, porque o chip vai passar para esse dissipador de calor, vai ter um outro thermal pad lá da placa-mãe, e o dissipador de calor da placa-mãe, então vai ter um volume, né, uma massa de alumínio maior para ter uma transferência térmica melhor. Então dá para colocar em notebook, dá para colocar em PC, dá para colocar assim do jeito que ele vem já com dissipador de calor, e também aproveitar o que você tem na placa-mãe, se assim você quiser. E se a placa-mãe não tem dissipador de calor, ótimo, já vem. Agora vamos falar aqui dos componentes, agora que ele está pelado aqui. Tem componente de um lado e tem componente do outro. Aqui do outro lado tem uma etiquetinha. Eu já removi essa etiquetinha antes aqui, você pode ver que ela está cortada, ela tinha uma outra parte. Olha aqui, eu removi aqui para estudar antes de gravar o vídeo, e eu quero deixar claro para vocês para não remover, para você não perder a garantia. Nem o dissipador de calor, nem essa etiquetinha. Eu vou remover ela aqui completamente, só vamos dar uma olhada lá, ó. M2280, M2 é o tipo de conexão, 2280 é o tamanho dele, ó. 22 milímetros aqui e 80 milímetros aqui, que é o tamanho padrão para instalar na maioria dos PCs e notebooks. Vou tirar aqui a etiquetinha. Aqui você ainda tem a informação da capacidade 512 GB e algumas informações do lote e tudo mais. Vou remover aqui. Então aqui nós vamos encontrar alguns chips de um lado e do outro. Esse outro chip grandão aqui que é a controladora e mais um chip pequenininho aqui. Vamos falar rapidamente deles aqui para entender de uma forma simples, prática e objetiva. Esse chip grande aqui, ó, Realtek RTS 5762, deixa eu colocar aqui no microscópio. Agora dá para vocês verem o chip bem grande ali. Ele é a controladora, ou seja, ele é que é o responsável por fazer com que as informações sejam lidas e gravadas no seu SSD do tipo M2 NVMe. Nesse caso é uma controladora intermediária da Realtek, que é uma marca bem conhecida no Brasil, por exemplo, por fabricar placas de vídeo no Brasil e no mundo, e também outros componentes eletrônicos. Nesse caso é um modelo com 2 núcleos ARM, 32 bits e 8 canais. É uma excelente controladora aí para o SSD. Outros modelos de SSDs podem ter controladoras diferentes. Por exemplo, eu vou colocar um outro aqui, que tem uma controladora, aqui um modelo chinês. Nesse caso aqui é da Silicon Motion, uma SM2263XT. Eu já vou começar a explicar aqui um detalhe. Esse tipo de controladora é uma controladora DRAM-less, ou seja, não existe uma memória cache, uma memória RAM, para servir ali de memória intermediária entre os chips de memória NAND flash que vão armazenar a informação e o seu computador. Então é um modelo de controladora mais simples, que você vai encontrar em NVMEs do tipo mais baratos. Essa controladora aqui já é uma controladora para você trabalhar aqui com o SSD DRAM cache, ou seja, esse SSD, deixa eu mostrar aqui do outro lado, ele tem esse chipzinho aqui, ó, da Nanya, que na verdade é o que? É memória RAM. E nós vamos chamar de DRAM cache. Tem 128 MB no caso desse modelo, DDR3L. E essa memória serve para quê? Para armazenar as tabelas e vai ter um desempenho melhor, tanto na leitura sequencial quanto na leitura e na gravação aleatória, o que vai trazer uma durabilidade maior e um desempenho mais interessante para o seu SSD. Então sempre que possível você pode escolher SSDs que tenham memória RAM, ou seja, que não são DRAM-less. Já aproveitando para mostrar aqui desse lado, eu tenho esses chips da Data aqui, que você vê lá que tem uma etiquetinha XPG 512 GB, que na verdade é a soma de 4 chips, ó. 2 que ficam aqui na parte de baixo e mais 2 que estão aqui na parte de cima, aquela parte que fica voltada para a parte de cima da placa-mãe. Nesse caso,
são as memórias 3D NAND Flash. Nesse SSD, que é um SSD intermediário aqui, ó, eu tenho memórias do tipo TLC. Ah, mas o que isso quer dizer? Tá, vamos começar o seguinte, ó. A melhor das memórias NAND Flash e também a mais cara é a SLC, que vem de Single Level Cell, ou seja, célula simples, só grava 1 bit por célula. Elas são mais caras e normalmente são utilizadas em servidores. E aí depois eu vou ter na sequência a MLC, que são esses chips de memória aqui que eu posso gravar 2 bits por célula. Então na SLC eu gravo 1 bit. Na MLC eu gravo 2 bits por célula. Na TLC, T de triplo, eu gravo 3 bits por célula. E eu ainda tenho a QLC de quádruplo, que eu gravo 4 bits por célula. E eu tenho a PLC penta, eu gravo 5 bits por célula. Ah, meu Deus, mas o que isso tem a ver com a minha vida? Vamos lá. Se eu tenho uma SLC, eu tenho um tipo de célula que grava 1 bit só, então vai ter uma durabilidade maior, entre 90 a 100 mil ciclos. Na MLC, que grava 2 bits, eu vou ter uma durabilidade aí em torno de 10 mil ciclos. A TLC, que grava 3 bits por células, eu vou ter uma durabilidade de 3 a 5 mil ciclos por célula. E no caso da QLC, que grava 4 bits por célula, eu vou ter 1000 ciclos de durabilidade por célula. O que essa informação tem de importante? As unidades intermediárias como essa vão trazer normalmente memórias flash do tipo TLC, que vão gravar 3 bits e tem uma boa relação custo-benefício, ou seja, durabilidade e custo para o cliente. Eu não recomendo, por exemplo, que você compre SSDs que são QLC ou PLC, porque isso muitas vezes reduz bastante a vida útil do seu SSD e não tem uma diferença tão grande no preço. Então aqui eu tenho um produto que tem um chip intermediário que grava 3 bits por célula, um bom preço e uma boa durabilidade. Só para vocês terem uma ideia, esse modelo aqui tem 5 anos de garantia no Brasil, normalmente 1 ano pela loja, mais 4 com a XPG, então você fica tranquilo, 5 anos de garantia. E tem um TBW. O que é o TBW? O total de bytes que você pode gravar aqui. No caso desse SSD, 320 TB, que você pode gravar aqui ao longo da vida útil, e o de 1 TB, 640 TB. Então TBW, o total de informações que eu posso gravar aqui ao longo da vida útil. São 5 anos de garantia, ou você atingiu o TBW. Só para ser bem honesto, eu uso SSDs aqui sempre e eu nunca consegui chegar nem perto de chegar num valor desse, de gravar, por exemplo, um de 256 GB, 160 TB. Eu teria que gravar, regravar muitas vezes. Tudo bem? Deixa eu continuar aqui. Bom, resumindo aqui os tipos de NAND Flash. O SLC, normalmente usado em servidores, grava 1 bit por célula e tem uma durabilidade enorme, mas um altíssimo custo. O MLC grava 2 bits por célula, normalmente é encontrado nos SSDs muito caros e tem uma durabilidade muito boa, de 10 mil ciclos. O TLC, que você encontra nos modelos intermediários, que vai ter aí uma boa relação custo-benefício, uma durabilidade de 3 a 5 mil ciclos por célula e grava 3 bits por célula, então uma boa relação capacidade e durabilidade. E os modelos mais simples, QLC, que gravam 4 bits por célula, vai ter 1000 ciclos aí de duração, e o PLC 5 bits por célula e uma durabilidade menor, ou seja, cada vez mais bits eu gravo por célula, menor a durabilidade do SSD. Aqui eu tenho um SSD intermediário com uma boa relação durabilidade, preço e capacidade. Deixa eu mostrar aqui para vocês o modelo DRAM-less. Eu falei aqui da importância desse chipzinho de memória, tanto para gravação e leitura aleatória, quanto para você ter uma durabilidade maior. Deixa eu mostrar aqui no caso desse modelo chinês aqui, King Flash. Eu vou remover aqui a etiqueta e vou mostrar para vocês aqui de perto primeiro. Ó lá, ó, você tem a controladora, que é uma controladora DRAM-less, e tem aqui, ó, 4 chips NAND Flash, mas não tem nenhum chip de memória. Se eu já pegar o modelo aqui que eu estou mostrando para vocês no vídeo de hoje, olha lá, eu tenho a controladora, tenho 2 chips NAND Flash de um lado, do outro lado mais 2 chips NAND Flash, totalizando aqui 512 GB de capacidade, e o chip de DRAM, ou seja, de memória RAM aqui, DDR3L, que é essa memória intermediária aqui de cache,
que vai servir aqui para alocar as tabelas e ter um desempenho e uma durabilidade maior. Bom, tá aí, foi um vídeo para falar aqui brevemente do que compõe um SSD do tipo NVMe, aproveitando para falar aqui, eu tenho modelos que o PCI Express aqui é 3.0 e modelo que é 4.0, os 3.0 tem uma taxa máxima teórica de 4.000 megabytes por segundo, PCI Express 3.0 X4, e os modelos PCI Express 4.0 X4, uma taxa máxima teórica de 8.000 megabytes por segundo, que é a vazão de dados que eu tenho aqui das memórias para a placa-mãe e da placa-mãe para as memórias aqui para o armazenamento NVMe. É lógico que você só vai ter PCI Express 4.0 aqui da 11ª geração Intel para frente, e nos AMD da linha 3000, 4000, 5000, lembrando que somente nas placas 500, na B550 e na X570. Então não é qualquer computador que tem PCI Express 4.0. Lembrando que os consoles de última geração, como o PlayStation, também usam armazenamento, mas somente PCI Express 4.0. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo diferente. Eu já tentei mostrar ali como é que funciona o NVMe M.2, quais são os chips, quais são as tecnologias. Se ficou alguma dúvida, posta aí nos comentários para mim buscar a resposta para vocês. Eu vou deixar alguns links também aí de matérias que falam sobre essa tecnologia. E se você ficou interessado e dar um up no seu PC para abrir os seus arquivos mais rápido, carregar o seu Windows mais rápido, abrir seus jogos mais rápidos, esse SSD da XPG é bem interessante. Tem um review dele completo no canal, com teste de desempenho, estou deixando aí nos cards e também no final do vídeo. E você encontra ele num custo bem interessante aqui no Brasil, com 5 anos de garantia aí. Bom, se você gostou, não esquece de largar aquele joinha, se inscrever no canal se não é inscrito, ativar as notificações e até a próxima!